Então, na última aula, a gente viu os principais tipos de completação quanto à condição do poço na zona de interesse e quanto ao número de zonas explotadas, não é? Então, lembrando, a gente tem que perfurar, revestir e cimentar com todos aqueles equipamentos e sistemas que ficam na superfície, né? E o poço é um meio de comunicação da superfície com o reservatório, tá? Ele vai afunilando, né? Ele começa aí normalmente por volta de 30 polegadas, 30, 32 polegadas, 28 polegadas de diâmetro, ele vai afunilando, normalmente ficando em frente à zona produtora, em frente ao reservatório, né, com 9,5 oitavos da polegada. Tá? Essa é a unidade de medida que é utilizada. Então ele tem aí de 3 a 4 afunilamentos, né, de 3 a 4 reduções de diâmetro, e quando ele chega em frente ao reservatório, é, essa parte aqui ela tem poucos metros de espessura, tá? Para reservatórios muito espessos, ele tem algumas poucas dezenas de espessura, né? Ou seja, de altura de reservatório. Lembrando que não é uma caverna lá totalmente vazia, né? É uma rocha permoporosa, tá? É uma esponja, né? Botando aí dentro de várias aspas. Então aqui nós temos o poço aberto, o canhoneado, o rasgado e o de tela, tá? A gente já comentou as principais características dele. É, eu já falei também que o canhoneado é o mais seguro e é o mais utilizado, principalmente aqui no Brasil. Tá? Quando você está falando de mega campos, é ele que vai ser utilizado. Aquelas outras possibilidades normalmente são muito utilizadas para campos pequenos, para campos terrestres, tá? Para campos de baixa produtividade, para poços rasos. Tá? Então, facilita você ter aquelas outras possibilidades que são mais baratas, eles não têm uma continuidade operacional muito grande, ou seja, toda hora você tem que parar para fazer algum tipo de manutenção. Tá? Agora, quando eu estou utilizando o liner canhoneado, né, que é esse daqui, então eu já tenho essas três possibilidades, né? Quanto ao número de zonas explotadas, lembrando que explotadas é produzidas, tá? Então explorar é procurar, explotar é produzir, tá? Então o termo explotado é designado quando você está fazendo um aproveitamento, né, de cunho financeiro de um bem mineral, tá? Então aí se usa o termo explotação, tá? Então explotação se refere ao uso comercial de um bem mineral. No caso nosso aqui o petróleo, mas poderia ser minério de ferro ou carvão, por exemplo. Então a completação ela pode ser simples quando ela só tem uma coluna de produção e um packer, tá? O packer a gente vai ver ele mais para frente, mas resumindo, ele vai basicamente evitar que a produção ocorra pelo poço, tá? A produção não deve ser feita pelo poço. A produção é feita pela coluna de produção que está dentro do poço. O poço é apenas um mecanismo para proteger minha coluna de produção. A coluna de produção, gente, ela tem um diâmetro aí, vamos botar de 3 a 5 polegadas, né? Então, é um diâmetro de uma garrafa PET, tá? Então, esse diâmetro é contínuo, tá? Então, é a coluna de produção quem produz, tá? Então, a coluna de produção é essa coluna que fica aqui dentro do poço. O poço é apenas uma estrutura de conexão da superfície com o reservatório que vai proteger minha coluna de produção. E é a coluna de produção que vai fazer essa explotação do óleo. Tá? Então o packer ele está aqui justamente para isso, para vedar o espaço anular, lembrando que espaço anular é sempre espaço vazio entre duas coisas. Tá? Então a gente pode estar falando do espaço anular entre a rocha e o revestimento do poço, a gente preenche com cimento, que é esse espaço anular aqui. Agora tem um outro espaço anular, que é entre o liner e a coluna de produção. Esse daqui a gente coloca um packer, tá? Ele é bem pontual, tá? Ele fica aqui, ó. A segunda possibilidade é seletiva, né? Que são zonas empacotadas. Então eu tenho dois reservatórios, um packer em cima e um packer embaixo.
né? Aqui tem uma standing valve, que ela só permite o fluxo ascendente, ela não permite o fluxo descendente, né? Então o óleo só pode subir, o óleo não consegue descer. Quando ele desce, ele trava, tá? Então aqui eu produzo essa zona do meio e a zona de baixo, tá? Ou eu posso produzir uma ou outra, tá? Então tem essa possibilidade de gestão. Eu produzo as duas ou uma ou outra. Só que aqui o óleo mistura, porque eu estou na mesma coluna de produção. Aqui não. A dupla eu tenho duas colunas de produção para dois reservatórios, tá? Então eles são produzidos de forma independente, tá? E o que pode originar essa demanda? Então, essa demanda ela pode ser, por exemplo, que esse reservatório de cima ele tem uma qualidade de óleo diferente da do reservatório de baixo, tá? Então, isso para fins de refino, a fins de escoamento ou até mesmo de armazenamento, ele pode diferenciar e dificultar alguns aspectos. Então, é mais conveniente você ter essa diferenciação, você produzir por colunas diferentes. O Vitório Mendes perguntou qual seria mais ou menos o diâmetro do fundo do poço. É isso, 9,5/8, tá? 9,5/8, se a gente for converter, ele seria, deixa eu pegar aqui a calculadora, então 9 ponto, que seria 2,54 vezes 9, 22,83 centímetros, né? 22,86. Então 9,5/8 seriam 24,44 centímetros, para ser mais exato, tá? Então é só para vocês terem noção aí, acho que uma régua, né? Menor que uma régua de 30 centímetros. Então essa é a parte final. Então provavelmente aí ele é bem próximo aí igual quando a gente fala da TV, né? A gente não tem TV 29 polegadas, né? 14 polegadas. Ela também é a unidade de medida de uma tela, de um monitor, de uma TV, também é em polegadas. Então vocês podem tirar mais ou menos por aí, tá? A referência. Então, continuando aqui, isso daqui foi o que a gente viu na outra aula. Então, um poço surgente, eu acho que isso eu já falei várias vezes para vocês, né? Ele tem a ver quando o reservatório tem pressão suficiente para conseguir elevar até a superfície, sem qualquer tipo de auxílio, o óleo, a água e o gás. Aqui a gente já começa a ter uns desenhos técnicos um pouco mais próximos da realidade, né? Então, olha aqui, eu tenho o primeiro revestimento, que é esse revestimento maior, né? Ele também às vezes é chamado de sapata, né? Porque ele é o guia. Então, ele aqui tem um diâmetro um pouco maior. Aí depois ele vai afunilando. O de superfície, o intermediário, né? O condutor e o produtor. Então aqui eu tenho 4 afunilamentos, tá vendo? Mas olha por onde o óleo sobe. Ele sobe pela coluna de produção, tá bom? Então aqui é a árvore de Natal, tá? Então a árvore de Natal, por uma parte dela, eu tenho acesso à coluna de produção e por outra parte dela eu tenho acesso ao espaço anular. No espaço anular eu posso fazer vários tipos de intervenção no poço, tá? Na verdade, eu posso também fazer algum tipo de intervenção na coluna de produção, mas pelo lado de fora. Aqui eu vou fazer uma intervenção pelo lado de dentro. Mas daqui a gente vai ver um pouco mais à frente, com mais detalhes, quando a gente for falar de árvore de Natal apenas, tá? Então, esse é o poço surgente. Normalmente, o poço surgente ele acontece no início da vida produtiva do poço. Tá? Então, quando a gente começa a produzir, a gente espera que o reservatório ele tenha essa pressão, né? Então, aqui o reservatório aqui embaixo. Tá? Quando eu falo, pessoal, zona de interesse, reservatório, formação, eu estou me referindo dessa parte aqui, aonde a gente quer chegar. A gente estava aqui na superfície, a gente teve que comunicar a superfície até a zona de interesse, até o reservatório, até a formação produtora, né?
Então, são termos geológicos no que se referem aonde está o petróleo, tá? Aonde geologicamente está o petróleo. Aqui vocês reparem que ele foi canhoneado. Aqui é o packer, tá vendo? Então, o packer evita a produção do óleo pelo poço, tá? Eu não quero produzir óleo pelo poço. O óleo deve ser produzido pela coluna de produção. Por quê? Porque não é seguro, tá? Então aqui você tem mais controle sobre a sua produção, logo você tem mais segurança, tá? Então por questões de segurança operacional não se produz petróleo pelo poço, produz petróleo pela coluna de produção, tá bom? Sim. O que seria essa parte? O liner, aqui a gente não chama de revestimento. O que é revestimento? É um tubo, tá? Imagina, a gente não tem um tubo de casa aí doméstico de água, né? Só que ele é de plástico, aqui é de aço, tá? Então o liner, ele passa a ter esse nome porque ele é um tubo de aço feito para ficar em contato direto com o reservatório. Ao invés de chamar ele de tubo ou de revestimento, eu chamo ele de liner. Então, a partir do momento que você chama de liner, você já sabe, opa, então é um tubo de ferro que está em frente ao reservatório onde o petróleo está armazenado. Então, liner é isso. Entendi. Ele fica em contato com o cimento? Ele fica, mas ele é canhoneado, né? Ah, sim. Entendeu? E também ele fica também, tá? Então, repare aqui, ó. Revestimento, 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 liner, tá? Então, o que, que vai diferenciar esse revestimento dos demais? Esse revestimento ele está em contato com o reservatório. Como que ele adquiriu esse contato com o reservatório? Ele foi canhoneado. Só que repare que ele também foi cimentado, tá? Então, o canhoneado ele perfurou o liner, que entre parênteses aí é o nosso revestimento de contato com o reservatório. Ele perfurou o cimento e ele perfurou o reservatório. Tá? Então, o canhoneio, né, ele vai gerar um canhoneado que vai perfurar o liner, o cimento e o reservatório. Tá? Eu não vou falar dessa parte aqui de elevação artificial, porque depois no terceiro ano a gente vai ver bastante. Mas um poço, ele começa com pressão para fazer com que o óleo chegue na superfície sozinho, é o que a gente chama de poço surgente. Então, poço surgente, você não precisa de bomba nenhuma, tá? Você não precisa de auxílio mecânico, você não precisa de uma suplementação energética. Agora, quando esse reservatório ele não vai ser para sempre surgente, né? Esse poço não vai ser sempre surgente. Então, em algum momento da vida produtiva do reservatório e, por consequência, do poço, a gente vai ter que ter auxílio. A gente vai ter que gaseificar, por exemplo, tá? Então, aí tem o uso do gas lift, mas no terceiro ano a gente vai ver isso com mais detalhe. Mas como vocês podem ver, o gas lift é injetado pelo espaço anular, ele vai entrar na minha coluna de produção, esse gás, tá? Esse gás lift normalmente é metano ou etano, tá? São os dois tipos de gases que são injetados. Normalmente ele vem do próprio reservatório, você reinjeta, você processa aqui e reinjeta. E tudo que é gaseificado, ele perde, a densidade diminui, né? Lembrando que densidade é massa sobre volume. Então, como o volume é inversamente proporcional à densidade, conforme eu aumento o volume, não é? Gaseificando, eu vou diminuir a densidade. Então, assim você tem uma facilitação da produção. Mas isso daqui é matéria do terceiro ano, tá? Mas só para fazer sentido o que eu estou falando aqui, eu tive que colocar esse slide. Tá? Então, aqui também são alguns equipamentos utilizados para viabilizar a, a, a implementação do sistema de gas lift, que é o mandril de gas lift e a válvula de gas lift. Mas, como eu falei para vocês, isso daqui a gente vai ver com bastante detalhe, vai ter uma ou duas aulas só tratando de gas lift, tá? É um caso à parte. Mas aqui para vocês verem como é feito todo esse processamento primário e tal. Aqui são outros tipos, né, de bombas que podem ser utilizados. Tem a BCS, que é o bombeio centrífugo submerso, que quando o gas lift não dá para ser utilizado, a gente pode usar esses outros métodos. O bombeio centrífugo e aqui o bombeio mecânico por cavidades, tá bom?
O bombeio mecânico é um dos mais utilizados. Ele parte daquele princípio que aí em Cabo Frio eu acho que não tem muito. Aquelas bombas d'água que tem na praia para a gente lavar o pé, acho que lá no Rio tem um pouco mais. Você vai bombeando com a mão e você consegue pegar um pouco d'água, tá? Então ele parte desse princípio também. Aqui está mostrando essa animação, esse GIF aqui, ele mostra justamente como que seria essa obtenção do óleo através de um método artificial, né? Ou seja, o poço não é surgente, ele precisa ser produzido artificialmente. Então ele pode ser produzido artificialmente com esse bombeio por cavidades progressivas aqui, bombeio mecânico, bombeio centrífugo submerso ou gas lift. Tá? Então esses são os 4 principais métodos de elevação artificial quando o poço deixa de ser surgente ou a sua surgência não é mais interessante economicamente. Tá? Mas, de novo, isso daqui é matéria do terceiro ano, exclusivamente, né, a gente vai ficar aí metade do terceiro ano só falando disso. Davi pergunta, faz-se necessária essa suplementação normalmente a partir de uma década, mais ou menos? Depende, Davi, depende do mercado, depende da vazão do reservatório, depende do custo que você teve, é uma questão financeira. Tá? Então, imagina, você teve o custo ali de 1 bilhão, né, vamos dizer, e normalmente esse 1 bilhão ele é diluído nos 2, 3 primeiros anos. Dinheiro só sai, não entra dinheiro nenhum. Aí quando começa a produzir, né, depois desses 2, 3 anos, depois que ele é licitado, leiloado, você consegue licença ambiental, você faz a sísmica, você faz a perfuração, faz a completação, bota o poço para produzir. Nessa brincadeira se passaram 2, 3 anos. Você botou esse dinheiro, você espera que esse payback, ou seja, esse retorno, aconteça aí em 2 anos. Aí vai depender, entendeu? Então, se ele não aconteceu em 2 anos, você pode revisitar. Opa, vamos então já fazer uma suplementação energética? O petróleo está chegando na superfície, mas eu quero aumentar minha produção para ter o meu retorno financeiro mais rápido. Aí tá, isso é uma questão financeira, mas isso vai causar impacto no reservatório. Se você succionar, se você antecipar a produção, né, uma antecipação da produção, você pode danificar o seu reservatório de forma permanente, tá? E você ter danos futuros e você comprometer toda uma produção futura porque você teve ali uma necessidade naquele semestre ou naquele ano. Então é aí que entra o engenheiro de reservatório, tá? Então que aí você tem que ver, opa, o operador, né, os acionistas, eles estão com essa necessidade. Tá, mas espera aí, até onde isso não vai danificar? Então depende, tá? Pode ser depois de uma década, se as condições geológicas, se as condições financeiras, econômicas viabilizarem, ou pode ser em 5 anos. Depende de todo um contexto, tá? É muito plural essas decisões, ela não tem só um viés, ela tem tem várias perspectivas que devem ser tomadas em consideração pelos tomadores de decisão, né? Então, onde que a gente está nessa etapa? Então, a sequência típica. Então, vamos lá. Voltando, né? Então, eu eu adquiri o direito de exploração daquele bloco através de um leilão da Agência Nacional do Petróleo, tá? Que beleza. Aí eu vou lá, vou fazer estudos complementares de sísmica, gravimetria, magnetometria. Beleza. Entendi, bababá, onde vamos perfurar? Vamos perfurar aqui. Aí o que eu vou fazer? Movimentação da unidade de intervenção para o poço, que a gente viu lá em perfuração. Depois, instalação de equipamento de segurança, BOP, por exemplo. Condicionamento do poço, que é o que a gente vai ver agora, que é corte de tampões, troca de fluido, o cheque da cimentação com perfis, que a gente também vai ver. Canhoneio, avaliação, a gente já viu um pouco disso, estimulação, eventual abandono de zonas, tá. Instalação da coluna de produção ou de injeção, vai depender se você é produtor ou injetor. Retirada dos equipamentos de segurança. Então, quando eu chego na minha zona de interesse, consigo já deixar meu poço aqui, ó, com esse desenho. Cadê?
esse daqui, com o Packer, com a coluna, com a árvore de Natal, então ele já está controlado, ele está dentro de um sistema controlado. Tá vendo? Eu estou controlando a produção aqui por dentro, a árvore de Natal é a minha controladora, então eu não tenho mais a necessidade do BOP. O BOP normalmente ele está ali quando eu não tenho a completação instalada, tá? Então o BOP, Professor, sim, isso tanto em terra como no mar? tanto em terra quanto no mar. Ah, que Isso. interessante. Eu achei que o BOP ficava ali até o final, não sei. Não, É só não. então durante a A perfuração perfuração, né? toda e a completação até ela ser terminada, Ah, entendi. tá? Também Tá. por exemplo, se um poço não é surgente, ô Camila, se o poço, ou seja, se o óleo, se o reservatório não tem pressão suficiente para fazer com que o óleo chegue na superfície, então esse reservatório não representa risco, tá? Então você pode antecipar a retirada do BOP. Agora, se o reservatório é muito grande, ele tem muita pressão, ou seja, ele tem muita energia, ele consegue botar aquele óleo lá para a superfície com uma facilidade incrível, o BOP ele fica mais tempo, tá? Vai depender do tamanho do risco que você tem isso. Aí você tem que mensurar esse risco com a sua equipe. Vai de poço para poço, então, né? Exatamente. Cada poço é um projeto muito individualizado, muito individualizado, tá? A gente tem alguns passos, mas dependendo do reservatório, dependendo do poço, dependendo se você está no início da vida produtiva, no meio da vida produtiva ou no fim da vida produtiva, a gente está falando aí de décadas, tá? Normalmente, o que eu te falei, mega projetos dessas empresas são reservatórios que duram aí 30 anos, 40 anos sendo produzidos, tá? Normalmente essas empresas maiores, elas entram na brincadeira com esses mega campos. Então aí depende, tá? Tem algumas etapas que podem durar mais e outras durar menos, dependendo do projeto, tá? Então aqui é uma sonda modulada, né, que eu já mostrei para vocês daqui no início. Deixa eu ver onde eu passei aqui, tá? Só terminar aqui. BOP, instalação de equipamento de superfície, árvore de Natal. Ou seja, tá vendo aqui, Camila? Eu tirei o BOP e botei a árvore de Natal, tá? Indução de surgência. Indução da surgência, por exemplo, quando eu quero esvaziar uma piscina, por exemplo, vocês podem pegar uma mangueira curta e succionar com a boca, né? E fazer com que a água comece a sair pelaquela mangueira e esvaziar essa piscina. Vocês estão induzindo uma surgência dessa forma. Ah, quando vocês têm, por exemplo, acabou a gasolina do carro ou da moto, tá? Aí e vocês estão na estrada, não tem posto nenhum perto, né? Aí passa um carro, o cara para, se propõe a ajudar, e você vai pegar um pouco de gasolina do tanque dele. É a mesma coisa, você pega uma mangueira, succiona um pouco com a boca, você vai criar uma zona de menor pressão dentro daquela mangueira e você vai induzir a surgência daquele reservatório de gasolina do carro, tá? E entender a analogia da piscina e do tanque de gasolina do carro, como a gente pode induzir a surgência, né, a produção daquele fluido pela essa mangueira puxando o ar com a boca, entenderam? Então agora, beleza, agora eu fazer isso numa piscina, fazer isso num tanque de carro, é muito claro, eu pego uma mangueira curtinha, né, uma mangueira aí, e consigo fazer isso, tá? E no poço? E no poço do pré-sal com 7 quilômetros de profundidade, com esse diâmetro que eu falei para vocês aí de 3 polegadas, ele vai ser menor, né? De 10, 15 centímetros de diâmetro. Uma coisa é você pegar uma mangueira que você não entra nem, mal entra um dedinho, né? O diâmetro dela é muito pequeno, alguns poucos milímetros, né? Ali 1 centímetro no máximo, né? Agora, quando eu estou falando de coisas de 10, 15 centímetros de diâmetro, numa profundidade enorme, isso tem que ser mecânico, tá? Então, a indução de surgência existe em várias formas. A gente vai ver isso daí também em completação. Aqui, então, está falando basicamente da movimentação de uma sonda. Essas daqui foram as primeiras, né? Quando o petróleo foi para o mar, né? O petróleo foi offshore. Acho que eu até comentei com vocês aqui. A geração de vocês vai ver justamente a mineração, né?
e as fazendas eólicas irem para o mar, né? Primeiro, as fazendas eólicas aí por uma questão de demanda da política social, né? Nem tanto por uma questão econômica, mas política social mesmo. Mas depois vocês vão ver a mineração indo, né? Também para o mar. Então, as nossas gerações passadas viu o petróleo indo para o mar, né? Até então uma coisa inimaginável que você só tinha exploração em terra. Ali você pega nos anos 50, 60, era tudo terrestre. Esses megacampos aí, offshore, são dos anos 70. Isso daqui a gente já viu também, é só para essas siglas aqui, de vez em quando vocês vão tropeçar nela, que é uma sonda de perfuração modulada, né? Ou seja, ela pode ser montada, tá? Então ela é por módulos. E uma sonda de produção terrestre. Então a parte, isso daqui é meio só para pegar o gancho do que a gente já viu lá atrás, falando de lâmina d'água, de profundidade, o que é autopropelida, o que não é autopropelida, né? Sondas que precisam ser rebocadas, aquelas que não precisam, que tem motor próprio. Isso daqui, no caso, é uma plataforma fixa, né? Uma sonda modulada, né, como é falada, e com limite de lâmina d'água aí que pode variar de 100 a um pouco mais. E elas não têm motor próprio, né? Elas têm que ser levadas aí por uma outra embarcação. Tá. Então, o abandono temporário do poço, tá? Isso daqui a gente não viu, eu comentei, por isso que é um pouco estranho falar de perfuração e completação, porque conforme eu vou avançando, toda hora eu tenho que linkar com uma coisa futura e uma coisa passada, né? Então, ensinar acaba muitas das vezes sendo complicado por conta disso. Vocês acompanharem o raciocínio, repare que toda hora eu estou voltando, mas tem horas que eu estou me antecipando, conforme eu vou avançando nessa primeira exposição dos conceitos de perfuração e completação. E nisso muitos alunos se perdem, tá? Realmente só faz sentido quando a gente vê tudo. Quando a gente vê o conteúdo todo, aí você tem uma visão geral, você já entende até onde pode ir, que aí você, tá, é por isso que toda hora ele tem que voltar, ele tem que se antecipar para explicar uma coisa nova, né? Então, abandono temporário do poço acontece justamente quando eu estou aqui na superfície, perfurei, revesti e cimentei, cheguei na base do reservatório, tá? Cheguei aqui na base do reservatório. Já foi identificada a zona de gás, a zona de óleo e a zona de água, tá? Repare que eu sempre perfuro até um pouco abaixo, tá? Alguns poucos metros abaixo. Eu já vi perfurarem até a base da zona de água, né? A cerca de 10 metros abaixo. Vai depender também da cultura da empresa, né? Se eles... que ali é conhecido como a zona de descarte do poço. Porque tem equipamento que não vale a pena subir de volta, tá? O tempo de sonda, né? Que a maior parte dos equipamentos são alugados e alguns equipamentos cobram por hora, por exemplo. Então você sempre calcula tudo, o custo das coisas por hora, quando você tem que fazer uma intervenção. E às vezes você voltar com algum equipamento, o custo dele é maior do que você deixar ele para lá, tá? Então por isso que você perfura um pouco além da profundidade da sua zona de interesse, que é essa, tá? Para você ter uma área de descarte do poço, tá? Ele é conhecido também como saco do poço, tá? Então a zona, é o saco de lixo do poço, né? Então aqui, ó, beleza. Então perfurou, passei um pouco aqui da minha zona de interesse. Agora eu tenho que completar o poço, tá? Então isso daqui é o abandono temporário. Então a sonda de perfuração, que não necessariamente pode ser a zona de completação, tá? Ela pode ser empresas, plataformas, funcionários de países completamente diferentes, tá? Então imagina, tem uma plataforma que ela vai ali perfurar, de uma empresa A, tá? Ela acaba o serviço, ela abandona temporariamente, ela sai, essa empresa A, ela sai, ela vai lá para outro lugar. Ela estava aqui na Bacia de Santos, no Brasil, depois, sei lá, ela sai e vai lá para Angola, na África, perfurar um outro poço lá, de uma outra empresa, nada a ver,
tá? Nisso chega uma outra plataforma de uma empresa B que vai fazer a completação, tá? Então, esse meio tempo, né, esse hiato, esse intertício, né, ele acaba obrigando você abandonar temporariamente o poço. E como é o abandono temporário? Primeiro, reparem que aqui eu não tenho a coluna de produção, tá? Então, o que, que é feito aqui, né? Ou seja, ela é anterior à instalação da coluna de produção. Repare lá, tá vendo como eu vou avançando? Eu tive que me antecipar, né, a coluna de produção e o pack para depois voltar exatamente onde a gente está, né? A gente preenche o poço completamente com lama, tá? Essa lama aqui, ela pode ser lama por conta do aspecto visual, tá? Mas ela pode ser um fluido de perfuração que ele não é corrosivo, pode deixar ali. Pode ser a própria água do mar, tá? Depende. Então o poço tem que estar totalmente preenchido com fluido, tá? Para que ele não desmorone ou corra risco de colapsar. Depois são instalados 3 tampões de cimento, tá? Então, na indústria do petróleo, na indústria, isso eu acho que eu já comentei aqui, a gente sempre tem a redundância, a gente sempre tem 2 equipamentos fazendo a mesma coisa, por questões de segurança, tá? Quando você está no mar, você tem a redundância mais um, tá? Então, são tampões de fundo, aqui é tudo para evitar um kick, um blowout, um vazamento, tá, gente? Então, esses tampões de cimento são colocados justamente para evitar qualquer possibilidade de kick, de blowout, de vazamento, de desastre ambiental, tá bom? Então, isso é o abandono temporário do poço. Você vai preencher ele com uma lama, essa lama pode ser o fluido de perfuração ou água do mar, e você vai colocar 3 tampões de cimento, tá? Um tampão aqui no liner, um na boca do liner, né? Aqui, tá vendo? E o outro na superfície. Ele não necessariamente tão próximo aqui, ele pode estar bem mais próximo aqui. Então, com isso, você evita qualquer tipo de problema de vazamento até o pessoal da completação chegar, tá? O tieback, ele é um extensor, né? Imagina um pescoço. Vamos supor que a gente está num lago, no rio, tá? Onde você vai ter, por exemplo, na região amazônica, você vai ter ali perfuração de alguns campos de gás, por exemplo, existem lá algumas explorações, onde resumido, lâmina d'água rasa, tá? Algumas poucas dezenas de metros. Para o cara não ter que colocar uma plataforma, ele faz um extensor, tá? Então o tieback é isso, é um extensor para você não ter que botar uma plataforma. Você faz como se fosse uma completação terrestre, tá? O mesmo equipamento que você usaria em terra, os procedimentos seriam iguais. Então, olha aqui, olha, é um extensor. Então, você pega aqui um fundo de um rio, ou de um lago, ou de um mar muito raso, né? Pode ser uma baía, por exemplo. Você vai fazer esse tieback, tá? Então, o tieback nada mais é do que um revestimento que vai prolongar a cabeça do poço aqui, tá? E evitando assim que os equipamentos sejam projetados para se trabalhar dentro d'água, que são equipamentos mais caros. Aqui é o sistema de segurança do poço, né? Então, quando a equipe de completação lá chega, a primeira providência dela é justamente montar e testar com pressão os equipamentos de controle de segurança do poço, tá? Então, se a equipe de perfuração já falou que aquele poço ele tem uma pressão, sei lá, de 15.000 PSI, eu vou testando meu equipamento de forma gradativa. Eu vou elevando a pressão interna dele até chegar nessa pressão operacional para eu poder retomar o contato com o meu poço, tá? Então, aí são instalados, são testados, né, os equipamentos de segurança do poço, principalmente o BOP. E o BOP está conectado o quê? A bomba de lama, tá? Aqui todo aquele equipamento que a gente já viu na parte de perfuração. Então aqui o BOP de uma sonda de perfuração modulada, tá? Essa modulada, ela pode ser até através de caminhão, né? Tem caminhão que perfura
Aqui no Brasil não é comum, né? Nos Estados Unidos, no Canadá e no Oriente Médio, acho que na Rússia também é mais comum essa, a sonda de produção modulada. Então isso aqui é um preventor de blowout, né? O blowout preventer desse tipo de instalação. E aqui de uma sonda de produção terrestre. Essa daqui é a mais comum no Brasil, tá? Então o BOP em terra, olha o aspecto que ele tem. Então, quando eu estou no mar, aquilo que eu falei para vocês. Nós temos que perfurar, revestir e cimentar, montar aqui o revestimento de 30, de 20, 13 e 3 oitavos e 9 e 5 oitavos. Aqui eu tenho a cabeça do poço, tá? Onde esses revestimentos estão ancorados. E aqui a base adaptadora de produção. Essa base adaptadora de produção, ela é como se fosse um conector, tá? Imagina, você conectar o blowout preventer diretamente na cabeça do poço, como é feito aqui, no mar é muito mais complexo, tá? É muito mais complexo por conta de correntes marítimas, da salinidade, do timing também. Você não consegue fazer tudo tão rápido. As conexões demoram um pouco mais. Então, como forma de facilitar, tá? É como se fosse o Benjamin, né, da tomada. Sabe quando a gente tem uma tomada de um notebook que não encaixa na tomada da parede do nosso quarto? Você precisa de um adaptador, você precisa de um T, de um Benjamin? A base adaptadora de produção, ela faz mais ou menos essa função. Ela vai conectar o enroscamento do BOP com o da cabeça do poço, tá? Ela tem outras funções que a gente vai ver mais à frente, mas só para vocês entenderem o papel dela nessa altura aqui do que a gente está falando, já é o suficiente. O riser, ele é um tubo que ele vai conectar aqui na superfície e vai isolar essa parte externa, tá bom? E olha só o tamanho do BOP submarino, né? Aqui é o tamanho do operador e o tamanho do BOP, né? Você vê a diferença. Então aqui a gente já viu a diferença de um kick, de um blowout, né? Então o que a gente quer evitar? É isso daqui, um blowout, tá? Esse estouro, né? A gente teve até um blowout, se eu não me engano, no México, ali no Golfo do México, de um vazamento de um duto, né? Não foi um vazamento de um poço. Teve, acho que semana passada. Depois eu posso até dar uma olhada melhor e falar com vocês. Aqui, então, só para finalizar a aula de hoje, então a equipe de completação chegou, testou, fez tudo o que tinha que fazer. O primeiro trabalho dela de intervenção direta, né? Primeiro ela chegou, se alocou, instalou a sonda de completação. E agora ela vai fazer o condicionamento do poço, tá? Então, duas coisas que a gente viu hoje. O abandono temporário do poço, que é feito pela equipe de perfuração, tá? Por questões de segurança, e para esperar a equipe de completação chegar. E a equipe de completação chegou, ela testa os equipamentos de segurança lá de cima, e depois ela desce condicionando. Então, o que é condicionar? É justamente quebrar aqueles tampões que a perfuração deixou. Ela vai retomar o acesso ao poço e ao reservatório, tá? Então ela desce uma broca só para quebrar os tampões de cimento e fazer essa troca de fluido, né? Tirar aquele fluido que estava ali para evitar o colapso do poço, para botar um fluido de completação, que normalmente é a própria água do mar, tratada ali só para evitar a salinidade, para você retomar, tá? Então, o condicionamento do poço é justamente promover o corte dos tampões de cimento e fazer a troca do fluido e você tirar qualquer resquício de cimento ou de fluido de perfuração que esteja ali. Você limpar todo o seu poço, tá? E o poço que já foi totalmente concluído, tá? Para você deixar ele em condições de trabalho para a completação. Então, ali, como eu falei, o fluido de completação mais utilizado é uma solução salina composta de água, sais e aditivos, isenta de qualquer sólido, tá? Então, aqui tem alguns bactericidas, anticorrosivos, surfactantes, aditivos e tal. Ali, o principal objetivo, como eu falei também, é garantir a limpeza do poço, evitar dano à formação. Esse cálculo aqui, eu passei para vocês lá atrás, não passei? Só confirme. Sim, já passou sim. Ótimo.
Antecipei ele que ele fazia mais sentido lá, tá? Então é isso, gente. Para a aula de hoje, a gente viu duas coisas principais, né, no que diz respeito aí à completação. O abandono temporário do poço e o condicionamento do poço. Tá? A gente viu aí e todos os porquês que envolve essa instalação. A gente viu também um outro conceito importante que é o tieback, tá? A sequência típica também, isso daqui é importante para a gente identificar onde que a gente está no processo, tá? A gente entender um pouco melhor o que são equipamentos de elevação artificial, né? E aqui a gente vai ver no terceiro ano com mais detalhes, o que é um poço surgente e review aí o que é as condições quanto ao número de zonas explotadas e quanto à condição do poço nas zonas de interesse, tá bom? Então é isso. Vou parar aqui a gravação.